companheiros, companheiras do Grupo Espírita André Luiz. Que bom, mais uma vez, estarmos reunidos, ainda que dessa forma nova, nessa modalidade nova e particularmente desafiadora para nós. Então, gostaríamos de agradecer muito a Potira pelo convite e agradecer também pela paciência, pela indulgência para comigo, diante das minhas dificuldades nos processos de gravação, de regravação. Ela foi muito acolhedora, muito amorosa, e a ela agradecemos. Já era tempo mesmo de a gente se encontrar, essa época do ano costumamos ir à casa, e nos confessamos muito saudosa do salão amplo, daquele ambiente impregnado de vibrações salutares, fraternas, saudade dessa troca de olhares, saudade dos nossos sorrisos, que nos fortalecem e tornam a nossa experiência na casa espírita uma experiência de amorosidade, de mudança de clima interior. Muito dificilmente nos nossos lares nós conseguimos reproduzir o ambiente da casa espírita, porque nós costumamos manter os nossos pensamentos numa faixa de vibrações horizontais, vamos chamar assim, ligadas às preocupações do mundo terreno, às questões do cotidiano. Quando estamos em nossas casas, nós dividimos a nossa atenção com o nosso entorno. Então, embora seja conveniente, numa cidade como a nossa, né, com muitos problemas de segurança, de mobilidade, nós acompanharmos a reunião de casa, nós nos privamos desse mergulho no oceano de vibrações amorosas que a casa espírita nos oferece. Então, esperamos que esse tempo passe rapidamente, que nós possamos voltar às nossas atividades presenciais, mas agradecemos também a Deus, porque essa modalidade tem nos permitido manter o vínculo com os nossos grupos, com as nossas casas, entre as casas, mantendo o movimento espírita ativo. Então, agradecemos muito a Deus e abraçamos todos os companheiros do GEAL, que todos se sintam amparados, acolhidos, envolvidos espiritualmente pelos protetores da casa. Como o pensamento faz as conexões entre as mentes encarnadas e desencarnadas, nesse momento em que estaremos juntos, quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos. E neste momento, nós estaremos sintonizando com a espiritualidade amorosa do Grupo André Luiz. Nós hoje recebemos um tema para desenvolver com vocês que nos parece particularmente oportuno. Todos os temas de que trata o Espiritismo são importantes, têm o seu valor, mas a indulgência nos parece particularmente importante de ser estudada nesse momento. Um momento de muitas tensões, de muitas preocupações. Junto às preocupações que fazem parte da nossa natureza, como seres materiais, experiências relativas à nossa vida no mundo material, nós estamos vivendo um momento grave de crise, ou crises múltiplas que vêm sendo provocadas pela ação humana. Nós temos aprendido com os espíritos que esse momento de abalo, esse momento de profundas transformações, está fazendo parte de um processo iniciado há muito tempo, desde que a Terra teve a sua formação. No seu processo de desenvolvimento geológico, houve um tempo em que ela passou a acolher espíritos encarnados para crescerem, para evoluírem espiritualmente. E de tempos em tempos, mudanças mais rápidas se fazem notar. Há períodos em que há um certo progresso mais acelerado, há um ritmo contínuo de progresso e de tempos em tempos esse progresso se acelera por um conjunto de transformações sociais, um conjunto de transformações que tem impacto na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual. No século XIX, os espíritos disseram a Kardec que a humanidade alcançou a sua maturidade intelectual, mas que ela precisava ainda avançar muito naquilo que se refere à vida de relação,
ao relacionamento nosso com Deus, ao nosso relacionamento com o nosso semelhante, ao relacionamento conosco mesmos. Essa nossa vida de relação, esse nosso aspecto moral, foi bastante estudado por Kardec na codificação, e se nós formos traduzir em uma vida cotidiana, nós podemos dizer que a transformação moral, o desenvolvimento moral, se refere ao âmbito dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O intelecto nos ajuda, os nossos pensamentos nos ajudam a modificar a nossa conduta, eles nos permitem lidar de uma forma racional com esse instinto que nós trazemos desse nosso passado espiritual, com emoções que estão ligadas à nossa história como seres em evolução, mas que precisam, a partir de agora, ser conhecidas e, por meio da consciência, através da tomada de consciência sobre os nossos processos emocionais, nós irmos conduzindo a nossa evolução de uma forma agora mais direcionada, consciente, como nós dissemos, né? Então, a hora é a do nosso desenvolvimento moral. Essa transformação, esse período difícil que nós vivemos, ele está anunciado na tradição religiosa de muitos grupos, de muitos povos ao longo da história. O anúncio de uma era que seria um tempo de maior felicidade para a criatura terrena seria precedido, segundo essas tradições, por muitas turbulências. Kardec também estudou esse período de transição, no capítulo 18 do livro A Gênese, capítulo que encerra a obra, chamado São Chegados os Tempos. E ele descreve como seriam percebidas essas mudanças na ordem social. Há uma frase muito feliz do codificador, ele lembra que não viriam mais das entranhas da Terra as comoções que abalariam o globo, mas sim das entranhas da humanidade. Então, se ficamos surpresos com eventos de ordem natural que abalam a vida na Terra, estarrecidos nós ficamos com aquilo que vem da própria humanidade, com a ação do próprio homem sobre o planeta e na relação com os seus semelhantes, naquilo que ele é capaz de fazer em relação aos semelhantes. Nós temos sofrido as consequências das escolhas feitas no passado e no presente pela criatura humana. Esse momento de abalo pode ser percebido nesse elevamento da tensão social. Kardec fala de um período de luta de ideias, em que o novo encontraria resistência. Haveria um grupo na Terra tentando avançar no sentido da construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amorosa, e um grupo ainda arraigado a esse passado espiritual, tentando manter as coisas como as coisas estão. Desse embate de ideias viria o progresso. Mas nós temos vivido esse tempo não só numa luta de ideias entre indivíduos, nós temos vivido entre grupos também. E no momento em que nós tivemos a possibilidade de ampliar, de tornar públicas muitas questões, muitas discussões através da internet, através das redes sociais, nós colocamos lentes de aumento nesses embates, nessa luta de ideias. Então, eventos costumeiros, questões que eram de um âmbito específico, de um grupo, elas passam a ser de domínio da coletividade. Nós vemos pessoas se expondo os seus familiares de maneira voluntária, né? Então, há um desentendimento no casal, na vida familiar, de pai e filho, de marido e mulher, e esse desentendimento se torna público numa rede social. E aquilo se constitui num fórum em que as pessoas se sentem autorizadas a dar opinião, a prestar a sua solidariedade, a tomar partido, por vezes em questões que estão fora da sua alçada de conhecimento. Isso também está acontecendo em relação a fenômenos de natureza política, fenômenos de ordem religiosa, questões que envolvem a conduta humana. E nós temos percebido que há uma
tendência à formulação de juízo, ao estabelecimento de penas, a condenações, a execrações públicas. Pessoas que estão sendo aviltadas, tendo as suas vidas destruídas por comentários que são perversos, que são duros, violentos. Então, numa sociedade que se pretende cristã, nós que elegemos Jesus, adeptos do Espiritismo, como nosso guia e modelo, precisamos sempre refletir em que medida nós estamos alinhados a essa conduta de Jesus, uma conduta compassiva, uma conduta amorosa, e até que ponto nós estamos nos distanciando dessa orientação do Mestre, levados de roldão pelo momento tão grave que nós estamos vivendo, agindo de forma impulsiva, dando vazão aos nossos instintos, sem uma reflexão maior sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós dizemos, sobre aquilo que nós fazemos. Essa expressão do amor de Jesus aparece na forma misericordiosa de lidar com os erros dos outros. Então, esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados os Misericordiosos, vai nos apresentar diversas ideias que nos fazem pensar no modo como nós poderemos, deveremos agir em relação àqueles que falham, em relação àqueles que erram. Se nós somos muito rigorosos e críticos na avaliação dos outros de maneira geral, somos particularmente duros com os que fracassam, com aqueles que erram, com aqueles que cometem graves enganos, grandes equívocos, que têm as suas quedas morais. Aqui se faz sensível o amor de Jesus, na sua misericórdia. Então, vamos buscar compreender a essência desse capítulo e o conceito de indulgência. O capítulo começa com uma citação que Kardec faz das palavras de Jesus nas bem-aventuranças, especificamente a que se refere à misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Então, aqui, nós já observamos que Jesus estabelece uma certa proporcionalidade. Alcançarão misericórdia aqueles que forem misericordiosos. E essa ideia vai se apresentar em diversas outras passagens em que Jesus tenta nos deixar claro que a medida da justiça que será aplicada a nós será a mesma que nós aplicarmos em relação aos outros. A medida com que medirmos os outros será a medida por meio da qual nós seremos seremos medidos. Então, quanto mais rigorosos nós formos no julgamento alheio, maior será o rigor da lei para conosco. Jesus deixa claro isso quando nos ensina a orar no Pai Nosso, pedindo perdão pelas nossas falhas. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, está de novo aí a proporcionalidade. Nós temos uma outra passagem do Evangelho, uma parábola que não está nesse capítulo, está no capítulo posterior, Kardec vai estudar depois, a parábola do credor, né? Incompassivo. Importante de nós pensarmos sobre essa passagem. Aquele homem que tinha uma dívida muito alta com o seu credor e que, por essa razão, ia perder todos os seus bens. A lei estabelecia, dava esse direito ao credor, como ainda acontece também na nossa vida atual, não é? Você pode penhorar os seus bens e ter de entregá-los. Então, aquele homem ia perder tudo que ele tinha. Mas ele pede perdão. E o credor se compadece. O credor é compassivo para com ele e perdoa as suas dívidas. E aquele homem que foi perdoado, adiante encontra alguém que lhe devia uma quantia muito menor, mas ele é um credor incompassível e ele exige o pagamento da dívida. Quando o seu credor toma conhecimento disso, chama de volta e diz, olha, você me pediu e eu perdoei. E você foi implacável para com os outros, então agora você volta, você está condenado até que me pague o último centavo. O último centavo, segundo algumas tradições
que buscam atualizar, né, a linguagem. Então, fica claro aqui que quanto mais severos nós formos em relação aos outros, maior será a severidade da lei para conosco. E por que isso acontece? Não há um tribunal superior externo que vai fazer esse nosso julgamento e que vai estabelecer a sentença. A lei divina é tão perfeita que Deus se faz presente em nós e a sua justiça está escrita e inscrita em nós, como nós podemos ver na resposta à pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou ao mundo espiritual onde estava escrita a lei de Deus, e os espíritos responderam: na consciência. Ela é universal. Tudo aquilo que se aproxima da lei divina é o bem, tudo aquilo que dela se afasta é o mal. E como nós podemos avaliar isso? Pelos resultados. O bem produz bem-estar, harmonia, equilíbrio. O mal é aquilo que provoca sofrimento, que nos leva à dor, que leva o nosso semelhante à dor. O mal é o bem que nós não desenvolvemos ainda, como vamos também estudar no livro Gênese com Kardec. Então, é muito importante nós refletirmos sobre esse princípio que indica essa proporcionalidade e que vai se dar no âmbito da própria consciência. Porque nós haveremos de saber que estamos sendo muito rigorosos em relação aos outros. E quando chegar no nosso momento de queda, essa medida está em nós. As leis divinas são sofisticadas, elas têm um mecanismo muito mais complexo que as nossas limitações ainda não são capazes, nos dão possibilidade de compreender. Então, vamos avançar no conceito da indulgência para ampliar a nossa compreensão desses mecanismos da justiça divina. O que é a indulgência? A indulgência é um sentimento, é uma disposição íntima para perdoar, para desculpar as faltas de alguém, os seus erros, as suas culpas. Então, vamos pensar sobre isso. A indulgência é um estado íntimo que possibilita a atitude do perdão. Ela precede o perdão em si. Para perdoar, nós precisamos estar dispostos a perdoar. Nós sempre achamos que estamos dispostos a perdoar, mas não estamos. Nós, há alguns anos, apresentamos, há uns 2 anos aproximadamente, apresentamos no Grupo Espírita André Luiz um estudo sobre o perdão. E, na ocasião, nós citamos uma obra chamada Ressentimento, da psicanalista Maria Rita Kell. A psicanalista não é espírita, a obra não é espírita, mas ela apresenta alguns conceitos que nos ajudaram a compreender essas sutilezas de natureza psicológica, esse falseamento que nós criamos muitas vezes na nossa vida mental para justificar certas atitudes em que permanecemos, certos padrões em que nós insistimos em permanecer. Então, o que ela afirma? Ela diz que muito frequentemente a gente afirma que não consegue perdoar. Ela diz que isso não é exato. Nós não queremos perdoar. E ela diz mais, que nós queremos não perdoar. Precisa parar para pensar um pouco sobre isso, né? No fundo, há uma resistência a perdoarmos. Então, agora deixamos a psicanalista para pensar à luz do conhecimento espírita, né? Do ponto de vista religioso, por que é tão difícil essa disposição para perdoar? Porque o nosso senso de justiça ainda é um senso muito raso. Do modo como nós compreendemos, parece ser muito óbvio que quem fez o mal precisa receber o mal de volta. Quem fez o bem precisa receber o bem de volta. Esse raciocínio não está de todo equivocado. É que a aplicação desse bem e desse mal, o retorno dessas ações, é que nós ainda não compreendemos. Então, imaginamos um mecanismo punitivo, ainda trabalhamos com as ideias de pecado, castigo, erro, punição. A esse respeito, nós queremos deixar aqui uma indicação para os companheiros de uma pérola da literatura espírita
que se encontra na Revista Espírita de maio de 1865. São 2 textos assinados pelo Espírito Pascal. O primeiro chama-se Ideias Preconcebidas e o segundo chama-se Deus Não Se Vinga. Esses textos explicam por que nós encontramos na obra ainda da codificação tantas vezes essas expressões. Punição, castigo, Deus os castigará, Deus os punirá. Nós não vamos aqui dar spoiler, não é o nosso objetivo, né? O tempo não nos permite fazer um aprofundamento dessa questão, e também queremos deixar os companheiros estimulados a fazerem este estudo. Está disponível na internet, é só colocar lá a Revista Espírita de maio de 1865 e procurar os textos de Pascal. Mas essas ideias estão impregnadas em nós. Nós temos uma cultura milenar que pensa a justiça divina ainda naquelas bases do Antigo Testamento, da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Nos parece justo que quem tirou a mão de alguém tenha a sua mão cortada. Isso parece justo para nós. Então, o nosso conceito de justiça é um conceito de uma relação de causa e efeito bem imediata. Esse código apresentado pela tradição dos antigos foi ampliado, ressignificado, reescrito por Jesus. Jesus disse que não veio derrogar a lei, veio cumpri-la. O cumprimento da lei prevê o seu redimensionamento, a sua ampliação de ideias. Então, Jesus veio nos fazer avançar na compreensão da justiça divina. Ouvistes que foi dito, amareis o vosso próximo, odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, perdoai as ofensas. Então, esse porém mostra que alguma coisa está sendo colocada no lugar. Nós ainda estamos presos à justiça, à ideia de justiça antiga. Porque para nós parece que, ao perdoarmos, nós estamos apagando a responsabilidade, apagando o ato. Nós estamos incorrendo numa injustiça, promovendo uma injustiça. Porque não nos parece justo que aquele que procedeu mal seja perdoado, ponto. Ele ficou livre do que fez. Ele não precisa responder por o que ele fez. Então, a esse respeito, vamos deixar outra mensagem sugerida. Fica uma outra indicação, uma mensagem chamada Graça e Reencarnação, do Espírito Joana de Ângeles, que está no livro Oferenda, também tem a mensagem disponível online. A doutrina espírita, meus irmãos, minhas irmãs, é um relicário. Nós vamos encontrando pérolas. Conforme nós vamos estudando, não é? Aprofundando os nossos estudos, nós vamos encontrando essas pérolas que nos ajudam a compor o colar. Para usar uma imagem que Emmanuel usa, né, se referindo aí aos versículos do Novo Testamento e à obra do Evangelho como todo. Na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala do Evangelho como um colar de pérolas, né? Mas cada versículo é uma pérola, porque tem valor em si. Então, a doutrina espírita também é uma joia muito valiosa e nós vamos recolhendo essas pérolas de conhecimento que vão nos ajudando a compreender melhor as leis divinas. Então, é por isso que não há normalmente em nós essa disposição para desculpar, porque parece que isso fere o princípio da justiça. O que nos diz Joana de Ângeles? Que a justiça sempre se fará, mas que o apagamento da falta é que contrariaria, sim, a justiça divina, na ideia tradicional da graça. A graça concedida por Deus, nós acreditamos em Jesus, Jesus já fez o sacrifício para livrar-nos dos nossos pecados, então nós confiamos em Jesus, nos arrependemos do mal e estamos livres do sofrimento. Então, ela lembra que a graça se manifesta na possibilidade de reencarnação, na possibilidade de nós refazermos os nossos erros e encontrar a dignidade espiritual.
Porque, pela visão cristã tradicional, depois de um período de vida na Terra, nós temos uma destinação eterna. A felicidade representada no céu ou a infelicidade eterna representada no inferno. E se nós ouvimos de Jesus palavras de misericórdia, não nos parece razoável que Deus vá condenar alguém ao sofrimento eterno por um tanto de anos vividos na Terra. Um tantinho de anos vividos na Terra. Nós vamos viver esse período de tempo, em algum momento nós vamos viver o arrependimento, porque Jesus nos garantiu que nenhuma ovelha se perderia. Ele era o nosso bom pastor. Nós todos retornaremos ao redil. Como filho pródigo, nós retornaremos ao Pai. Nem sempre nesta mesma existência. Nós temos um processo muito longo. E onde é preciso refletir sobre a necessidade, em que medida nós podemos usar todo o conhecimento que o Espiritismo nos oferece para nos tornarmos mais indulgentes para com os nossos irmãos, pensando no ensino também do Cristo em relação ao cisco e à trave. Quando Jesus fala da nossa habilidade em descobrir o cisco no olho do outro e a nossa dificuldade de enxergar a trave que existe no nosso, não é? Então, esse é o princípio que deve justificar para nós o emprego, o exercício, pelo menos, né? Se não conseguimos fazer espontaneamente, mas um exercício para um olhar indulgente, para um olhar fraterno, diante daquilo que consideramos um erro dos nossos irmãos. Aqueles que caem, o nosso olhar generoso, na consciência, com a consciência de que nós também ocupamos muitas vezes essa posição, porque nós somos muito imperfeitos, nós também erramos muito, e precisamos da indulgência dos outros para conosco, né? Então, diz aqui o Espírito José, numa mensagem que foi colocada por Kardec, nesta sequência que estuda a indulgência, né? Nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito José nos convidando a esse olhar indulgente. Ele diz assim: lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Então, às vezes, aquilo que nós estamos condenando, Deus não condenaria, porque Ele sabe o que moveu cada criatura. Nós não temos elementos para entender o que vai no íntimo de cada um e o que levou cada um à sua tomada de decisão. Uma decisão que muitas vezes nos parece equivocada, mas cada um vai ser pensado a partir de si mesmo, das suas conquistas, das suas possibilidades, né? Então, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Nós precisamos voltar o olhar para nós mesmos, né? Pensando que nós temos muitas limitações, muitas dificuldades que precisam ser compreendidas. Caminhando para o nosso encerramento, ficaremos aqui com uma outra mensagem de um espírito que se identifica como Lefebvre, não sei bem se a pronúncia é essa, né? Não dominamos francês, mas ele diz assim: todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Porque então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos. Terminamos com uma pergunta, para que ela fique ressoando em nós, né? Para que essa pergunta possa nos acompanhar nos próximos dias. Por que fugimos de olhar para nós mesmos e enfrentar as nossas próprias dificuldades? Quanto maior for o foco que colocarmos em nós mesmos, melhorando-nos a cada dia, mais indulgentes seremos para com os nossos irmãos. Porque no processo de autoconhecimento nós vamos identificando quantas dificuldades nós carregamos no nosso mundo íntimo e quanto precisamos do olhar indulgente de Deus, do outro, em relação a nós.
companheiros, que essas reflexões nos acompanhem nos próximos dias, que nós possamos adoçar o nosso coração com Jesus e que a vida nos permita outras possibilidades de reflexão. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e os seus corações permaneçam em paz.